Nós queremos, com muita alegria no coração, saudar os irmãos, alguns que estão aqui conosco, saudar os irmãos que estão aí em casa, nos assistindo, mandando também aqui a sua saudação. Nós queremos retornar aos irmãos, todos estejam abraçados e agraciados com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque o Senhor vive e reina para sempre. O Senhor tem sido o nosso socorro em todas e quaisquer circunstâncias. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui conosco, que podem se assentar, dizer aos irmãos que estão em casa, nós estamos aguardando que Deus nos ajude e que o mais depressa possível a gente possa rever os irmãos, porque faz muita falta, irmão. Faz muita falta. A nossa comunhão, a nossa reunião com os irmãos, o olho no olho, né? Faz muita falta. Embora a gente saiba, nós temos aí um bom número, grande número de famílias que nos prestigiam, nos ouvindo, mas, embora os irmãos nos estejam vendo aí pela tela do seu aparelho, nós não estamos vendo os irmãos. Mas a presença do Espírito Santo nos faz sentir que o Senhor está conosco e que a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Nós estamos trabalhando um assunto em alguns cultos já, aproveitando que temos um grande número de irmãos nos ouvindo, para falar algumas coisas um pouco mais particular, isto é, mais pertencente à igreja, porque pela internet possa ser que nós tenhamos alguém que não seja evangélico que está nos ouvindo, mas será um número bem menor. Eu estava aqui dizendo aos irmãos que nós temos mais frequência online do que presencial. Quando fazemos o culto doutrinário presencial, nós temos um grupo menor do que aquele que a gente vê através da mídia. E então é importante, porque o nosso culto doutrinário, o nosso culto de ensinamento bíblico, ele está na casa de cada irmão individualmente e em muitas regiões. Louvamos a Deus que temos irmãos do interior, nós queremos saudá-los à distância, que muitas vezes nos separa, a mídia nos aproxima. Então, nós queremos abraçar os irmãos, os obreiros do interior, as famílias que puderem estar nos ouvindo nesta oportunidade. Nossos companheiros, nós temos diversos companheiros que têm o seu culto de ensinamento bíblico em dia diferenciado e que estão nos ouvindo. E quando a gente termina o nosso, muitas vezes começa de outra igreja e nós ouvimos os irmãos também. E assim, irmãos, nós ficamos trocando aqui conhecimento da palavra de Deus. Nós falamos aos irmãos aí a respeito da vinda do Senhor. E eu gostaria, irmãos, se os irmãos estiverem nos acompanhando com a sua Bíblia, eu gostaria de pedir que você abrisse São Mateus 24,
e versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora o irmão dá uma puladinha do 27 para o 30. E no 30 nós vamos encontrar uma outra escritura que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Irmãos, embora os dois versículos falam da vinda do Senhor, há uma diferença de explicação. No verso 27, diz que o Senhor virá como um relâmpago. O Senhor virá repentinamente. A vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, corta o universo. Repentinamente você não o vê. Ninguém pode chamar uma pessoa para ver o relâmpago, porque o tempo que a pessoa descobriu que está sendo chamado para ver o relâmpago já passou. E então, do 27 para o 30, nós temos uma grande diferença, porque no 30 diz que o Senhor aparecerá. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Se no 27 ninguém verá, porque é tão rápido, no 30 é lógico que está falando de uma segunda vinda, de uma segunda situação. Todo olho o verá, e ele virá com poder e grande glória. Então, nós queremos dizer aos irmãos que nós gostaríamos de estar falando um pouco sobre esta segunda fase da vinda de Jesus. Jesus vem buscar a igreja. E depois de um período, que nós já falamos também, do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e aqui na terra um período de tribulação, e grande tribulação, o Senhor voltará com a igreja glorificada. Então eu queria que Deus nos ajudasse, irmãos, falar um pouco, mas que o irmão deixasse bastante anotado aí, que nós estaremos falando aqui da vinda de Jesus, não para buscar a igreja, mas sim com a igreja já glorificada. No verso 27, ele vem arrebatar a igreja. E então nós falamos dos acontecimentos que se dariam depois do arrebatamento. Para lembrar os irmãos, falamos sobre o tribunal de Cristo. Falamos sobre as recompensas que nós vamos receber. Falamos das coroas, falamos dos galardões, falamos do novo nome, da vestimenta que vamos ter. E, passado daí, nós vamos para as bodas do Cordeiro e queremos, então, dizer que
nesse período, nós não vamos abrir espaço aqui para falar agora, mas numa outra ocasião, em que se estará acontecendo aqui na terra a grande tribulação, nós estaremos com Jesus na maior festa que o céu já fez. No momento da maior alegria, se eu posso dizer assim, que Jesus já sentiu. Uma alegria que vai suplantar toda dor, todo sofrimento, toda angústia da cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que Ele estará conosco, Ele verá o resultado do seu trabalho. Quando eu e você que está me ouvindo aí com a sua família, estivermos todos ali já revestidos e vestidos de branco, com coroa, com palma, com galardão, e entrando para as bodas do Cordeiro por um período de 3 anos e meio. Então, 7 anos de grande tribulação na terra. Será 7 anos de grandes alegrias para a igreja no céu. Metade do período no tribunal e a outra metade do período nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação é um período em que as pessoas que não foram arrebatadas, que não subiram, estarão passando por grandes lutas, por grandes dificuldades. Mas é a ira de Deus sendo derramada sobre Israel, o povo que não aceitou Jesus, que veio para recuperá-los, na promessa de Deus a Abraão. Então, eles clamarão, e eles verão Jesus voltar, porque Jesus voltará. E queremos então aqui mostrar algumas ocorrências que vão se dar nesta segunda fase da vinda do Senhor. Esta semana passada, eu estive ainda ouvindo um debate bíblico entre os pré-tribulacionistas e os pós. E eu estive ouvindo eles dizer que Jesus vem só uma vez. Ele vem e ele já faz tudo de uma vez só. Já arrebata a igreja, já implanta o milênio, já reina, e a grande tribulação será um acontecimento em que Israel, grande parte de Israel se converterá e para se unir com a igreja, e eu sei que ficou mais confusa a minha cabeça do que aberta para aquele ensino. Contudo, quero pedir aos irmãos que não vamos tecer nenhum comentário sobre o certo ou o errado. A Bíblia, ela está escrita e cada um crê nela conforme lhe é ensinado. E muitas vezes a pessoa que está falando aprendeu daquela forma e é daquela forma que ele crê. O dia que ele se deparar com outro tipo de ensinamento, quem sabe ele pode se adaptar. Então eu quero dizer aqui aos irmãos que a segunda vinda de Cristo, nós anotamos aqui que terminado os acontecimentos dos 7 anos da grande tribulação na terra, Jesus voltará com a sua esposa. E aí você pode anotar, Mateus 24 e verso 30. É essa volta aí. E nesse retorno, nós temos pelo menos três grandes ocorrências que estarão se sucedendo. Primeira ocorrência, ele prenderá Satanás por um período
de 1000 anos. Para quem deseja anotar, Apocalipse 20, versículo 1 até o 3. Ele tomará o reino do anticristo e ele fará o juízo das nações. Você vai encontrar isso em Daniel 2, 44 e 45. O anticristo será implantado. O seu espírito é implantado quando a igreja sai da terra. Quando a igreja sai. A Bíblia diz que este acontecimento do arrebatamento colocará todo o mundo contra Cristo, porque do mundo inteiro, aqueles que são de Cristo sumirão daqui, de qualquer lugar que ele estiver, qualquer lugar do globo terrestre. Então é possível que de todas as nações, um grande número estará desaparecendo. E quando forem analisar por que eles foram embora, quem é essa gente que sumiu, quem eram eles, vão descobrir que eram os seguidores de Cristo. E as nações ficarão contra Cristo. E o espírito do anticristo, de todo esse povo, que estará revoltados, porque a Bíblia diz que aquele que está salvo sobe, e o que não está fica. Então nós temos ali se cumprindo aquela explicação de Jesus a respeito de que na sua vinda, quando estiver dois no campo, um pode ser tomado e o outro pode ser deixado. Estarão duas pessoas trabalhando, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Estarão dois no moinho, um sai, o outro fica. Pastor, mas vai ser exatamente assim? É exatamente assim quando um é salvo e o outro não é. Aquele que é salvo, sobe. Aquele que não é, fica. E aí o pai não salva o filho não salva o pai. Mas a alma que pecar, ou aquela que estiver em pecado, em transgressão, essa morrerá. Mas aquele irmão, aquela irmã, que está firme, sai da morte para a vida. O corpo que nós estamos aqui agora, se estivermos vivos, seremos transformados. E aqueles que já dormiram no Senhor, ressuscitam para a vida. Por quê? O texto que o pastor Hélio leu conosco aqui, diz que a nossa vida está escondida. No verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A nossa vida está escondida no Senhor. Está aí no mesmo texto bíblico registrado. Mas quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. A vida que está em nós, que ninguém vê, ou a vida que está já no paraíso, que também ninguém vê, quando Cristo voltar, eles vão se agrupar e subiremos para estar com o Senhor. Só que isso causará, irmão, um incômodo muito pior do que o negócio do vírus aí, do coronavírus, que o mundo inteiro está procurando esse bichinho para ver se acaba com ele, porque ele está acabando com todo mundo.
Está morrendo gente, tá sofrendo, está padecendo, e todos os países estão sentindo esta situação. Uma situação de muito mais dor será quando faltar. O motorista do ônibus vai embora, e o ônibus muitas vezes vai ficar desgovernado. Tem um hino aí que nós cantamos que os aviões ficarão sem seus pilotos. Há alguns anos atrás, eu estava lendo uma reportagem que os americanos, eles são, numa escala bem maior, de evangélicos. Se aqui no Brasil nós não chegamos ainda a 50% de evangélicos, já estão lá, eles estão com mais de 80% de evangélicos. E então eles colocam o piloto evangélico e o copiloto não evangélico, já prevendo o dia do arrebatamento. Aquele que for salvo vai embora. E aí aquele que não for salvo vai pegar o avião e vai. Já estão se precavendo, não é? Estão se precavendo. Mas eu quero dizer, irmãos, que este acontecimento implantará o anticristo aqui na terra. Então a Bíblia diz que Jesus vem para socorrer Israel. Por quê, irmão? Porque Cristo é da descendência judaica. E eles vão saber que foi Jesus que eles renunciaram, que arrebatou aqueles que creram nele. E a Bíblia diz que todas as nações estarão contra Israel. Primeiro o anticristo vai fazer um tratado de paz. E a Bíblia diz que é aquele cavaleiro que vem montado num cavalo branco, mas com 3 anos e meio, ele muda e troca o seu pensamento. E no capítulo 12, para os irmãos que querem afundar um pouquinho mais no pensamento, vocês vão encontrar que o nosso adversário, quando a igreja for arrebatada, ele vai correr atrás da igreja até o tribunal, até quando chegarmos lá. E você vai encontrar no capítulo 12 o grande dragão, a serpente, que vai contra aquela criança que nasceu e que viveu e que levou uma multidão de gente embora com ele. Então ele vai atrás. E até lá adiante do tribunal, ele ainda vai querer tomar alguém. Mas quando a igreja estiver totalmente coroada, revestida com a glória, no corpo glorificado, e que se levantar do tribunal para passar para o lado das bodas do Cordeiro, diz que aquele dragão que queria pegar a criança, percebe que não teve mais oportunidade. Então ele desce e começa a guerra contra Israel, que é a grande tribulação. Israel vai clamar pelo Senhor, e aí o Senhor voltará. E a Bíblia diz que ele virá para tomar o reino do anticristo, que está dominando todas as nações contra Israel. Ele tomará o reino e estabelecerá um outro reino, que é o chamado reino milenar. E ele também fará o juízo dessas nações. E a Bíblia diz, irmãos, que no milênio,
nós vamos ter um grupo que não subiu no arrebatamento, mas que também não foi condenado. São aquelas pessoas que durante a grande tribulação, eles vão conscientemente saber que eles estão passando pela grande tribulação, porque eles não creram em Jesus. E a Bíblia diz que eles vão se lamentar, e eles vão receber sinal para comprar e para vender. Colocam lá o número 666, sinal da besta, do falso profeta, do anticristo, e eles vão receber isso. Mas aquele que não recebeu o sinal, ele vai morrer. Então, segundo a gente observa na Bíblia, haverá uma grande multidão. Porque João viu uma grande multidão vestidos de branco. E a igreja perguntou, quem são estes? Da onde eles vêm? Então você vai encontrar um texto dizendo ali, estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Hoje, as nossas vestimentas espirituais, é Jesus que lava. A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Segura esta informação. Hoje é Jesus quem nos purifica. Hoje é Jesus quem nos lava. Hoje é Jesus quem deixa as nossas vestes brancas. Como diz Salomão, em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso para a igreja vem de cima para baixo, irmão. Isso é uma obra operada por Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu sou comprado pelo seu sangue, eu sou purificado pelo seu sangue, eu sou lavado pelo seu sangue, eu sou limpo pelo seu sangue. Aí ele vem e me leva embora. Mas vai ficar aquele que não acredita nisso. Mas quando a grande tribulação chega, ele vai se lembrar. E aí a Bíblia diz que eles, esse grupo, vão morrer por causa de Jesus. E é esse grupo que estará vestido de vestes brancas, porque eles se lavaram. Não foi Jesus que os lavou, mas eles deram a sua vida por causa de Jesus. E no momento que Jesus voltar com a igreja glorificada, esse grupo, segundo Lourenço Olson, um dos grandes estudiosos escatológicos que nós tivemos nas Assembleias de Deus, um americano muito aprofundado nas Escrituras, segundo a interpretação dele, ele coloca um nome nessa ressurreição. Ele chama essa ressurreição de rabiscos. Rabiscos. Porque é um grupo que não aceitou Jesus, não creu em Jesus, não recebeu Jesus, mas que depois se arrependeu e que voltou. E a Bíblia diz que de onde eles estavam, eles, lá no capítulo de número 20 de Apocalipse, você vai encontrar que o fogo deu seus mortos, a água deu seus mortos, e enfim, cada um que morreu deu seus mortos, até o próprio inferno deu seus mortos, e eles ressuscitaram e viveram, ou reviveram, e entraram no milênio. Então é uma terceira categoria de pessoas, não é a igreja. Não tem vestes resplandecentes, não tem coroa, não tem galardão. Não foi Jesus que os salvou, mas eles se salvaram pela obra de Jesus e eles reinam com Cristo no milênio. Sem dúvida serão julgados no juízo final, para a eternidade, mas eles reinarão, não como igreja.
a igreja estará reinando sobre eles também. Então, o milênio vai trazer essas ocorrências de primeira mão. Depois, nós temos também o que acontecerá dentro do milênio, no período milenial. Período milenial, você vai encontrar que a vida será prolongada. Lá em Isaías, diz que o mancebo, ou o menino, estará brincando na praça, correndo na praça, com 100 anos de idade. Você já encontrou algum irmãozinho aí com 100 anos, empinando pipa? Encontrou a irmãzinha com 100 anos pulando corda? Mas no milênio vai ter. No milênio a vida vai ser prolongada. Os dias serão prolongados. Nós estaremos num corpo glorificado. Para nós não há nenhuma dificuldade. Mas para as pessoas da terra haverá abundância de mantimento. Você vai encontrar lá em Isaías 65, verso 20, até o 25. Haverá também paz, uma paz completa entre os homens e entre os animais. Porque a Bíblia diz que o boi, ele vai pastar junto com o leão. E a criança vai brincar com as cobras, com o basílico. As crianças vão brincar com a serpente. O boi vai conviver com o leão, com o tigre. A violência será desaparecida. Por quê? Porque quem está reinando é o príncipe da paz. É um reino pacífico. Não tem briga. Não tem briga de presidente com governador, com prefeito, com deputado, com senador, com ministro. Não tem. É um reino onde a igreja reinará com Cristo. E a Bíblia diz que naquele reino, nós igreja, seremos reis e sacerdotes. Você pode glorificar Deus aí na sua casa, irmão. Hoje Ele não deixa você sair daí, mas nesse tempo você estará sentado sobre um trono, quem sabe reinando sobre uma nação, quem sabe dominando sobre um quartel de forças armadas, quem sabe o que você será, quem sabe um sacerdote naqueles grandes santuários do reino milenial, aonde Cristo estará reinando e o sacrifício será perfeito. Porque aquele que morreu já reviveu, já ganhou o gentio e já veio recuperar o que puder de Israel. E a Bíblia diz que os remanescentes de Israel reinarão com Cristo. Você glorifica a Deus, irmão, que este pensamento bíblico, este projeto, este plano de Deus para a salvação é muito mais abrangente do que você estar num culto público, do que você estar num batismo nas águas, do que você estar participando de uma santa ceia. É um reino eterno. A Bíblia diz que Jesus se assentará no trono de Davi. Eu disse ainda domingo que aquela pedra que esmiuçou, aquela grande estátua e se tornou então uma grande montanha, está falando do grande reino de Cristo, que não tem nenhum algoz, não tem ninguém querendo tomar, e ele terá um reino eterno, um reino de paz, um reino onde haverá bastante tranquilidade. Você que muitas vezes passa numa loja e gostaria de ter uma
determinada peça que você viu, comer uma determinada comida, e você pensa, mas o dinheiro não dá. Lá você não vai ter esse problema. Lá você não vai ter essa dificuldade. Lá você não vai ter ninguém olhando para você com inveja, porque o seu cabelo é mais bonito, porque o seu olho tem uma cor mais saliente, porque você é mais simpático, porque a igreja um vai olhar para o outro e vai ver ele mesmo. Porque ele será igual ao outro, o outro será igual a ele. Ele olha para Jesus, Jesus é diferenciado por causa do trono que ele ocupa, mas ele estará reinando e nós seremos a esposa do Cordeiro, reinando com ele. Reinando com ele. Muito bem. Nesse período, diz a Bíblia, que no finzinho do milênio, esse Satanás que está aí no Apocalipse 20, verso 1, que ele foi preso por 1000 anos, quando estiver terminando os 1000 anos, quando está no finzinho dos 1000 anos, diz que ele vai ser solto. Ele vai ser solto. E ele vai sair a enganar as nações. E aí eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu estou te falando hoje, que talvez quando você vir num culto nosso presencial, você não vai ouvir. Porque a gente fala com os pecadores e com as pessoas do tempo presente. Mas hoje eu estou falando aqui para um tempo futuro. Então eu estou falando aqui para os irmãos a respeito dos irmãos que estiverem vivos eternamente. E dizendo também que aquele inimigo que vai ser solto, foi preso no início, vai ficar preso por 1000 anos, mas antes de completar os 1000 anos, ele vai ser solto. E ele sairá a enganar as nações. E aí vai se cumprir um versículo que muito se prega hoje, que é para o nosso tempo, mas não é para esse tempo aqui. Diz que ele sairá a enganar as nações, e se possível for, e se os dias não fossem abreviados, isto é, se ele não tivesse pouquinho tempo, ele enganaria até os escolhidos. Não está falando da igreja, está falando daquele judeu que foi separado, que foi escolhido e que irá viver para sempre. Mas ele vai ser enganado por esse inimigo. Até os escolhidos ele vai tentar enganar. Aqueles que já têm garantia de eternidade, aqueles que já passou o seu período de ser tentado, ele vai tentar. Ele vai tentar enganar essas pessoas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aí, então, virá uma grande batalha, que é chamada de Batalha do Amargedon. Quase você não vê falar nisso. É a última guerra, a última batalha. Que batalha é essa? É aquela batalha do milênio, do fim do milênio. E aí eu vou agora dizer aos irmãos que nesse período estará acontecendo exatamente aquilo que seria a terceira pergunta dos apóstolos. Eles fizeram uma pergunta assim: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então aí agora eu quero dizer para você que o fim do mundo é aí depois do milênio. Depois do milênio. Depois do milênio virá então isso chamado juízo final, que eu vou me reservar para falar numa próxima oportunidade. Mas vou dizer para os irmãos que desta batalha vai haver
muito derramamento de sangue. Diz que o sangue daquela batalha vai dar assim ali pela altura da boca dos cavalos. Você lê lá na Bíblia, puxa, viver um período desse, mas você vai estar glorificado, irmão. Esse sangue não vai pegar você, não, mas vai ser derramado. Vai haver uma grande queima de armamento, uma transformação. Lá em Ezequiel você vai encontrar. Levará 14 meses para enterrar as pessoas que morrerem. Haverá também período de 7 anos para que a terra toda seja purificada. Algumas armas serão transformadas em ferramentas. Isso tudo no período do milênio. E haverá ali também algumas ferramentas. A Bíblia diz que algumas armas serão transformadas em ferramenta de trabalho. Isaías 2 e 4, Miqueias 4, verso 3 e 4, que aquelas ferramentas de guerra vão usar para lavrar a terra. Haverá uma purificação e uma limpeza geral para tudo isso. Então, nós queremos dizer aos irmãos que, terminado isso, virá um juízo chamado juízo do trono branco, lá no fim do milênio. E haverá, então, uma ressurreição geral de todas as pessoas que não subiram no arrebatamento, não passaram pelo milênio, ficaram perdidas, vão ressuscitar e vão ser julgadas por Deus. E eu me reservo aqui a dizer, esse Deus que estará julgando ali no trono branco, ele não é o que você pensa e não é o que eu penso. Mas nós vamos descobrir quem ele é. Nós vamos descobrir. Porque ele estará julgando na grande batalha do Gog Magog. E aí é um julgamento para separar os bodes das ovelhas. Os que ressuscitaram para a vida viverão eternamente. E os que ficaram para a morte receberão a segunda morte, que é a sentença do juízo final. Para um próximo culto, Deus nos permitir que a gente ainda esteja aqui, porque, segundo a palavra do governador ontem, ele prorrogou o isolamento por até dia 22, né? Até dia 22. Nós temos mais quase 2 semanas aí, né? Pela frente. Até dia 22. Então, possivelmente, nós tenhamos aqui mais uma quarta-feira para falarmos. E então eu quero dizer aos irmãos que ali nós estaremos falando sobre o juízo final. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem ter entendido isso que eu falei até agora, porque há uma grande dificuldade na área escatológica, e há até algumas igrejas hoje evangélicas pentecostais pregando e ensinando, irmão, que os salvos serão salvos e os perdidos serão exterminados. Porém, a Bíblia não fala isso. Os salvos serão salvos eternos. E aqueles que não são salvos terão uma vida eterna, também, de sofrimento eterno. Não teríamos muita dificuldade em ser salvo e viver eternamente, e se não fosse salvo, fosse exterminado como cachorro, gato, morreu, acabou. Não é assim. Não existe 2 qualidades de gente.
Existe a vida eterna e existe a morte eterna. A salvação eterna, a perdição eterna. Eterno é o mesmo tamanho, irmão. Não existe um eterno mais curto que o outro. Não tem um eterno mais comprido que o outro. Se a vida é eterna e a morte é eterna, então nós vamos ter aí eternidade do mesmo tamanho. O tempo que você e eu, ou aquele que subir no arrebatamento, ou partir salvo, tiver de eternidade para desfrutar, o perdido terá para sofrer. Porque o fogo eterno diz que não se apagará. E aquele que não é salvo, eu vou deixar aqui para você estudar durante a semana, você vai verificar que ele muda de nome, irmão. Salvos continuam sendo gente, mas os perdidos, lá no capítulo que fala do juízo final, diz que eles serão lançados no lago de fogo ardente, onde o fogo não se apagará e o bicho não morre. Então Jesus não vai, e Deus também não vai permitir, que a sua imagem e semelhança fique queimando eternamente lá no inferno. É a imagem e semelhança dele para viver eternamente. Mas a segunda morte transforma esse ser em bicho. Que bicho, irmão? Não sei, quem sabe um corona. Não é que ninguém vê e ninguém viu, mas que tem poder. Então o que eu quero pedir é que cada irmão, aonde você estiver me ouvindo, irmão, pegue a sua Bíblia, leia, estude, pense que você vai desfrutar de uma eternidade muito mais importante do que a que está na sua cabeça. A Bíblia diz que está reservada para aqueles que amam ao Senhor. O resultado de algum sofrimento hoje redundará em glória. O apóstolo diz que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós será manifestada ou revelada. Então, irmão, hoje você está aí com dificuldade até de vir na igreja, mas você, quando for glorificado, nada segurará você, porque você terá um corpo que atravessa a parede, que sobe, que viaja, que vai aonde Deus mandar, sem precisar gastar passagem, sem comprar no cartão em 10 parcelas, você vai aonde precisar de você, num corpo glorificado. Então louve a Deus aí onde você está, glorifique a Deus, porque você é o escolhido para viver eternamente com o Senhor. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, no glorioso nome de Jesus.